Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Paz e bem, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Mais uma live falando sobre santidade. E hoje nós vamos conversar, certo, com o Demontier, do grupo de oração Jesus Aliança Eterna, aonde a gente vai conversar um pouquinho sobre São Francisco de Assis. Ele vai trazer para nós aí um pouco da história de São Francisco. E assim que ele entrar, a gente já começa a nossa live. Enquanto ele não entra, eu quero, meu irmão, minha irmã, te convidar a conhecer o meu canal no YouTube chamado De Cima dos Telhados. É um canal que nasceu do desejo, da vontade de anunciar a palavra, o amor e a misericórdia do Pai, Cristo Jesus. Eu quero te convidar a conhecer este canal. Por que, Lourenço? Por que conhecer o De Cima dos Telhados? Qual é a diferença que ele tem de outros canais? Gente, este canal nasceu do desejo de anunciar a palavra de Deus. Ele não tem absolutamente nada de rede social minha, assim, de postagem, de foto, de família, essas coisas, não. É palavra de Deus, é Jesus Cristo, é o amor de Deus, apenas isso. É a palavra de Deus, tá bom? A gente conversa no meu canal, a gente fala sobre Palavra dos Santos, Catecismo da Igreja Católica, Evangelho do Dia, Palavra do Santo Padre. E especialmente eu tenho uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, chamado Frei Gilson. Faço muitos cortes dos vídeos do Frei Gilson. Frei Gilson é uma pessoa muito iluminada, muito abençoada, que Deus o abençoe sempre. Estou esperando aqui a entrada do Demontier, que até agora nada. E meus irmãos, minhas irmãs, quero agradecer muito a Deus por mais esse momento que Ele me concede de estarmos aqui juntos. Vou fazer aqui uma pequena agradecimento a todos. Meu canal hoje com mais de 8.700 inscritos. Graças a Deus, louvado seja Deus. Aqui no Instagram com 11 mil e poucos inscritos, seguidores, né? Diferente, né? Seguidores. E quero convidar vocês a entrarem e ficarem do começo ao fim, para que a gente possa fazer uma live legal, onde você quiser participar com suas perguntas, você quiser participar com suas dúvidas, que a gente puder responder, a gente responde, tá bom? Graças a Deus. Tô só esperando aqui a entrada do Demontier, certo? Que até agora não entrou. Até agora não estou vendo a entrada do Demontier, até agora. Mas enfim, esperar um pouquinho mais. Esperando aqui. Ainda não entrou o Demontier, mas enfim. Meus irmãos, graças a Deus, quero te convidar a assistir um vídeo que tem lá no meu canal e aqui no meu Instagram. Foi uma live que eu fiz antes de ontem com a Daniela Chimendes, onde eu chamo de Testemunhando Vidas. Ela falando sobre o testemunho dela, a história de vida dela. Foi muito legal, te convido a assistir, certo? Tem também uma live que eu fiz com o Ulisses, do grupo Refúgio Sagrado Maracanaú. E logo, logo, se Deus quiser, vamos ter uma continuação, porque a live chama-se Introdução ao Catecismo da Igreja Católica. E a gente fez uma primeira live, um primeiro vídeo, e logo, logo vai ter aí outra live, que é uma continuação, né? Uma continuação sobre o Catecismo da Igreja Católica. Este vídeo também está lá no meu canal no YouTube, tá bom? Quero dar uma boa noite aqui a Dora Daniel, que entrou aqui com a gente. Deus te abençoe. Daqui a pouco vamos falar sobre a história de Francisco. São Francisco, a Dona Rosa Passos, Inês, Deus te abençoe. Cláudia Helena, Juarez da Silva, que entrou aqui com a gente.
Deus abençoe a cada um de vocês, né? Estou só esperando, gente, aqui a entrada do Demontier, né? Que pra gente começar a falar sobre São Francisco de Assis. Quero te avisar também, meu irmão, minha irmã, que logo, né, se Deus quiser, eu tô tentando aí, vou me organizar aí pra gente fazer uma live, pra gente conversar sobre a patrística. Os nossos primeiros pais da igreja, os primeiros pais da igreja. A gente vai conversar sobre a patrística. Tô me organizando, tô esperando. Se Deus quiser, logo a gente vai conversar sobre este assunto. E se Deus quiser também, vamos continuar, como eu já falei, sobre o catecismo da Igreja Católica. Opa, Demontier entrou. Deus te abençoe, Demontier. Eu vou logo fazer aqui a solicitação, Demontier, para tu entrar, para que a gente possa começar, certo? Vamos lá. Começar dele. E meu irmão, minha irmã, olha só, Trouxe as coisas estavam. pronto. Boa noite, Demontier. Boa noite, companheiro. A demora que tá. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Mais uma vez eu quero te agradecer pela sua presença aqui no Instagram, junto comigo. A gente vai conversar sobre Francisco de Assis, não é isso? Isso. São Francisco. Mas antes de começar, essa nossa live, quero fazer um pequeno momentozinho de oração, de agradecimento, pedindo que Deus te abençoe. Serginho Trombeta, meu amigo, rapaz, quanto tempo, cara. Deus te abençoe, Serginho. Serginho, fica aí com a gente, dessa moralzinha aí. Vamos fazer uma live agora, Serginho. Sobre São Francisco, nosso irmão Demontier, tá bom? Deus te abençoe, Serginho, você e toda a comunidade Templo Vivo. Que Deus abençoe a Calcaia. Paz e bem, guerreiro. Paz e bem. Estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. Sua Mãe Maria Santíssima, né? Amém. Demontier, para a gente começar esse nosso momento, né? Eu vou fazer uma pergunta que eu costumo fazer sempre, né? Quem é o Demontier? Se apresente, meu amigo. Me chamo Demontier Lima Garcia, né? Participo, né, atualmente, do Jardim de Maria, Jesus Aliança Eterna, né? Estou servindo ao Senhor na coordenação do grupo de oração, né? Juntamente com meus irmãos, se Deus quiser, nas próximas semanas me engajarei também na liturgia, né? Da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Por enquanto estamos morando aqui, bem próximo à Barra do Ceará, mas logo estaremos lá, servindo ao Senhor também na igreja, né? A gente tem que ligar-se à seiva para a gente nutrir-se com a seiva bruta, né? Jesus, ele se compara à videira, em João 15, né? Ele disse, eu sou a verdadeira videira, né? Meu pai é o agricultor. Então, eu estou nessa caminhada, né, há 6 anos, de conversão com todos, né, os pecadores que precisam sair daquela vida, ou uma vida mesmo como um jovem rico, né? Estava na sua maresia, no seu marasmo, como também numa vida muito pesada, né? Uma vida
de realmente frustrada, uma vida, tudo isso é conversão, né? A gente continuamente está na conversão. Então, meus irmãos, eu estou há 6 anos na caminhada, 6 anos sóbrio, né? Todo mundo já mais ou menos sabe, né? Saí do alcoolismo, está com 5 anos, graças a Deus, né? Sou casado com a senhora Lucilene Mateus e temos, né, 2 filhos, né? 4, aliás, né? 4 filhos. Sempre educando na fé, na caridade, na lealdade à igreja, né? Tá certo? Então, eu quero desejar a todos que escutem, né? Porque a palavra de Deus não deixa de ser palavra, é sempre palavra de Deus, porque é a vida dos santos, a história dos santos, né? São Francisco, ele disse, ele tem uma frase muito nobre, né? Porque inspirada pelo Espírito Santo, a gente ecoa pelos tempos, né? Lá de 1181, né? Até agora, e vem ecoando pelos tempos, né? Ele diz que às vezes é necessário usar as palavras, né? E com a sua, né? Seu testemunho de vida, né? Ele demonstrou ali nas ruas de Assis, né? Ele ecoou pelos tempos, né? Então se torna a palavra de Deus, né? Porque o Espírito Santo ele vem inundar os nossos corações e a gente não tem como, né? Não transbordar quando a gente se deixa, né, Lourenço? É aquela frase de Santo Agostinho, né? Aquele que criou te sentir não pode te salvar sem ti, né? Santo Agostinho fala isso, falava e fala, né? Tu já está entrando no assunto, né? Tu já está entrando no assunto, no nosso tema aqui, que é São Francisco, né? Quero dar uma boa noite aqui, antes de você começar, a Silvia Helena, que entrou aqui com a gente. Deus te abençoe, Silvia Helena, muito obrigado. Paz e bem, minha querida. Antes da conversão, quem era Francisco? A vida de Francisco, né? Ele era rico, ele era pobre, ele era um cara estudioso, ele era um cara, não sei, vamos dizer assim, um cara jogado, né? Aquela vida louca. Como é que era a vida dele? E o ano, né? O ano que nasce Francisco, o começo da história dele, tá? Essa coisa toda, a família dele, como era? Bem, a vida de Francisco de Assis, né? Depois eu conto um fato que realmente comprova tudo isso. Real e verdadeiro, né? Mas ele nasce ali por volta o nascimento dele, eu gosto de contar o nascimento dele foi 5 de julho. A gente comemora dia 4 de outubro, né? Que foi a morte, foi onde ele morreu. Sempre na igreja se comemora a Páscoa, né? A Páscoa. Então, ali, 5 de julho, ele nasce, de 1181, ali por volta do ano, desse ano, né? Precisamente 1181 a 1182, em Assis ele nasce, né? De família rica, muito rico, o pai dele, né, era conhecido como Bernardone, né? Ele tinha quase que ali um quarteirão inteiro, né? Porque ele era tecelão também, comerciante de tecidos, né? E ele era muito rico, inteligente, né? O pai dele, o sonho de seu pai, né? Ele foi crescendo, claro, né? Pedro Bernardone, era que ele fosse como hoje, né? Tipo assim, um sargento do exército, né? Como realmente de fato ele foi, né, Lourenço? Ele embarcou lá na cidade de Assis e ele ingressou no exército, né? Naquela época era considerado o exército brasileiro, né? E a patente eu não sei, não se diz, né? Não tinha naquela época não tinha patente, mas ele era um guerrilheiro, né? Que saiu a cavalo, né? Naquela época, né? O guerrilheiro saía a cavalo, eles eram combatentes, né? E o Francisco tinha uma vida muito assim, perdida mesmo, né? Vamos usar esse termo. Uma vida perdida, uma vida mesmo de embriaguez, uma vida de orgia mesmo, né? Muito parecido, pelo menos aí, muito parecido com Santo Agostinho, né? Eles eram parecidos nisso aí, né? De prostíbulo mesmo, de voltar daquelas investidas, né? Digamos assim, missões, né? Da sua, não é nem missão, né? Da jornada, né? Na jornada que eles saíam e quando voltavam
já era na farra, né? Ele já bem jovem, ele farrando, né? Bebida e muitas mulheres, né? Ali em Assis, na cidade de Assis. Como eu disse, o pai dele rico, né? A mãe dele trazia um nome meio estranho, né? Pica-Bormelon, né? Eu não sei muito. Né? E Pedro Bernardoni, que era a família Bernardoni, muito rica, né? Até hoje lá lembra das pessoas, né? Eu vou contar um fato depois no final, que realmente comprova que a família Bernardoni era muito rico, né? Pedro Bernardoni Maricone, né? Era rico, comerciante de Assis. Pessoa bem conceituada, né? Até também perante a igreja, né? Porque naquela época o Papa Inocêncio III, né? Também era aquele que era. Naquela época a igreja estava muito glamurosa, né? Deixaram entrar a vaidade, né? A vaidade como a simbologia da santidade, que na realidade não era, né? Tá certo? Então, Francisco, ele queria, né? Quer fazer mais alguma pergunta, Lourenço? Não, pode continuar. E ele queria, né, fazer a vontade de seu pai terreno, né? Mas ele aí, todas as vezes que ele ia para a jornada, né, ele sempre mergulhado na sua vida, uma vida mesmo realmente de muita indecência, imoralidade, né? Bebedeira, ele bebia muito também. E às vezes nem costumava voltar para casa, né? Muita indecência. Então, mergulhado em tudo isso, né? Por volta aí do ano de 1000, na data da sua conversão, né? O Lourenço até perguntar, né? Eu vou adiantar Exatamente. aqui. No ano de 1206, ele se converte, né? Ele é a sua conversão, e vejam só que interessante, né? Ele vai ali na sua conversão, quando ele volta de uma jornada, né, de uma batalha, ele vai voltando e a conversão dele parece uma conversão do apóstolo Paulo, né? Que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Ele vem ali e ele cai literalmente do cavalo, né? Ele sofre um acidente muito parecido com o apóstolo Paulo, e dali ele vê, né, dentro da sua limitação, né, a pobreza que ele estava vendo. E ali ele se aquietou com aquela. Ele teve que ficar recluso, né, no seu quarto ali, deitadinho, obedecendo, né, devagarzinho ali. E ele começa a ver, olha só que interessante, logo os primeiros passos da sua conversão foi, na realidade, Lourenço, uma visão que ele teve, né, não uma visão mística, mas uma visão, né, como diz na renovação carismática, né, um discernimento reflexivo. Ele olha, né, e ali naquela, você vê, né, ele recluso, né, ele volta ali a se sentir sozinho, seu quarto, né, debilitado, que ele tinha levado, né, realmente caiu do cavalo, e ele começa a contemplar a natureza. Ele começa a ver a existência de Deus, não como o taoísmo, né? O taoísmo ele adora como a natureza como Deus, né? Não, ele via o reflexo de Deus na natureza, né? E ele foi vendo ali que tudo aquilo ali era bondade e misericórdia divina. Começou o seu processo de cura começou por aí, né? Ele mesmo, né, percebendo a sua debilidade, né, física e moral também, e ele vê na grandeza de Deus, viu o sol raiar sozinho naquele quarto, né? E ele começa a refletir quem poderá ter com, ele viu o extraordinário de Deus no sol, tanto que chama irmão Sol, né? Irmão Sol. Como é que pode um astro tão grande desse brilhar? E começou a borbulhar em seu coração tudo aquilo, né? Primeira grande, assim, né? Grande passo da sua conversão foi ver Deus na natureza, né? Contemplar Deus na natureza, os pássaros, né? É tanto que poeticamente fazem até no último filme dele ele poetiza, mas realmente é naquele sentido mesmo, né? Naquela linha mesmo que ele começa, né, a contemplar melosamente mesmo a Deus na natureza, né? Ele vê a grandeza de Deus. E aí ele começa também a enfraquecer seu coração, né? Dentro daquilo que Santo Agostinho falou, né? Dentro do seu livre-arbítrio.
E aí ele começa a amolecer o seu coração. E Tu também saberia me ele, dizer né, quantos anos ele tinha aí, Lemontinha, nesse período aí mais dessa ou conversão menos dele? uns 20 anos, 20 anos, Novo, né? bem jovem, Garotão, né? bem jovem. 19 a 20 anos. Jovem. Até no 1206, ele já, 1200 e pouco, ele já começa, né? 1205, por aí, né? Ele já começa o processo de conversão. E ele era muito jovem. E aí ele começa pela caridade também. Ele vê, ele desce, eu até me emociono, porque ele vai até os porões, né? Que é ali, Lourenço, antigamente, né? 1100 e pouco, ele vai visitar a fábrica de seu pai. Ele começa a também meditar no processo de cura, ver ali o sofrimento alheio, né? E ele começa a adentrar na misericórdia, na miséria do outro, né? E foi-se o segundo passo de processo, né? E aí ele começa a ver o sofrimento das pessoas que trabalhavam com seu pai, né? E aí começa aquele coração duro a amolecer. E aí ele, nesse processo também, né? E aí vem a coroa, a cereja do bolo, né, Luiz? Ele vai frequentar a igreja, frequenta ele, na Santa Missa, ele escuta esse evangelho aqui, ó. Certo dia, vendo-se no meio da grande multidão, ordenou Jesus que eu o levasse para outra margem do lago. Nisso aproximou-se dele um escriba e lhes disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Mateus 8, 18 até o 22. Respondeu-lhe Jesus. E ele se tocou muito com esse evangelho. Profundamente o padre, na época, já tinha, né, a igreja, claro. As raposas têm suas tocas, e as aves do céu, seus ninhos. Mas eu, filho do homem, não tenho onde repousar a cabeça. Outra vez, um dos seus discípulos disse: Senhor, deixa-me primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, respondeu: Segue-me, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Meus irmãos, isso foi a cereja do bolo, né? O Evangelho. Como diz Hebreus 4:12, né, Luiz? A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela penetra na alma. E aí vai trabalhando, né? Vai sondando. Hebreus 4:12 fala isso. E ele se sente tocado. Mas também ouviu também Mateus 6, capítulo 18, né? Não ajunteis para vós tesouro, tudo isso foi tocando o seu coração, né? Ele vendo aquela riqueza de seu pai, as pessoas sofrendo, a natureza que refletia Deus, não tinha como, né? Toda aquela, digamos assim, glamour, né? Toda aquela fascinação que ele não conseguia ver, né? Porque ele estava mergulhado no pecado. Ele também culminado com isso, né? Ou seja, a cereja do bolo, como eu falei, né? Ele escuta o outro evangelho também. Mateus 6, 18, a partir de 19, aliás. Mateus 6, 19. Seguintes, né? Até o 23. Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça o consuma, corrói, né? Onde o ladrão furta e roubam. Ajuntais para vós tesouro no céu, onde nem a traça, nem os consome, nem a traça, né? As traças não consomem, nem o ferrugem, nem os ladrão furtam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aí ele começa também outro processo de desapego, né? Um grande, assim, também da sua conversão, né, em 1206, foi também esse olhar paterno, né? Ele queria obedecer o pai do céu, era a sua alma tremia diante de que ele sabia que tinha um pai celestial, sabe? Ele se deleitava quando ele via na natureza e disse: é impossível não ter um pai celestial. É tanto que
Durante a sua, né, uma das primordiais coisas que ele foi realmente a obedecer esse evangelho, né? Ele foi Assim, desapegando. com certeza, né? Isso aí deve ter, no decorrer da conversão dele, deve ter, assim, acontecido alguma coisa com os amigos, né? A família. Sim, sim, Tem algum dado, alguma coisa histórica assim que pode dizer assim, poxa, a família não entendeu, não acolheu, isso, expulsou de casa, os isso, amigos, aquela coisa. Tem assim, algum dado sobre isso, sim, assim, sobre a sim. conversão dele? Teve Porque perseguição? isso, quando ele vai ali sendo lapidado pela graça de Deus, né, Lourenço? Ele era muito assim, ele absorvia o evangelho, ele ouvia as coisas de Deus, ele observava muito a igreja, ele observou muito o evangelho, ele aderiu muito ao evangelho, esse evangelho de Mateus 6,19, né? E ele disse, eu tenho que viver isso. Né? A igreja já não vivia mais essa pobreza e essa obediência. Então, quando ele decidiu realmente, né? E ele ia para a prática, né? E ele pegou os tesouros, pegou as coisas do pai dele em excesso e foi jogando, e foi distribuindo para os pobres. E o pai dele entrou em atrito com ele e começou um atrito entre as famílias, né? Entre os amigos. Aí, né? Inclusive o nome dele era o nome de batismo, né? E os amigos diziam, né, Luiz? Aí não é o Giovanni de Pietro Bernardoni, né? Porque a família é muito conhecida, rica, nobre, né? Muito respeitado. O pai dele era muito respeitado mediante a igreja, mediante, né? Porque produzia muito, né? Ele dava muito emprego, né? E fazia o crescimento ali de Assis, né? Que era na cidade de Assis. Então, ele era muito visado. Então, ele se transforma da água para o vinho, tomando uma decisão radical pelo evangelho. Na primeiro grande passo foi a pobreza, né? E também, junto com essa pobreza, ele queria que o pai dele também obedecesse tudo isso. E o Senhor suscitou para ele. Então, foi começando, né, a mãe dele, mais branda, né? A dona Pica Borlamonte, alguma coisa assim, Borlamonte, e ela amenizava a coisa, e o pai dele foi, né? Não expulsou ele a priori, certo, Lourenço? E teve um momento que, diante da igreja e diante do pai dele, né, a gente vê muito nos filmes, né? Nos escritos também de São Francisco de Assis também tem, e ele se despiu. E ele disse: eu tenho um novo pai. É por isso que eu disse, né? Uma grande, assim, uma atmosfera muito grande da sua conversão foi Deus, Pai Todo-Poderoso, né? Ele A gente pode é dizer um assim, novo uma pai, né? radicalidade, né? Isso, na radicalidade isso. Aí foi um dos. Ele olhava muito assim e dizia: pronto, aqui vai ser meu ponto de segurança. Minha segurança vai ser o Pai Celestial, né? E ele dizia: eu quero sentir. E quando ele se despiu ali na praça, né? Eu esqueci agora o nome da praça, mas ele se despede ali em Assis, né? Mediante todo mundo, inclusive você falou, né? Mexeu muito com todos, inclusive com a igreja, que também se surpreendeu diante do bispo, né? E o pai dele ali, a igreja era muito respeitada, era, não é, né? E a última palavra era da igreja, e ele começou a se despir, e o pai dele, ele já vinha, né, numa jornada de doar as coisas do pai, o pai já enlouquecido também, né? Também, né, bem antes dele jogar essas coisas, o pai dele não tinha expulsado ele, de forma nenhuma ele expulsou ele, né? Só atrito mesmo, de querer convencer ele de que não fizesse isso. Mas batia muito nele, ele apanhava muito, né? Ali, mediante quando ele estava jogando as coisas, né? Se desfazendo das coisas do pai dele. Houve muito atrito, muito atrito, muito atrito. Aquela coisa que Jesus diz, né? Não vim trazer a paz, mas a espada, né? E ele estava com a espada afiada. E ali, Lourenço, naquela praça, ele se despede de tudo. Ele disse: eu não tenho, eu quero sentir nos meus pés, né, a areia, na terra, e quero ter um novo pai. E pronto, ali foi o começo de uma radicalidade mesmo do evangelho, né? Ele queria imitar a Jesus. Ele viu que Jesus, realmente, como um rei, que se despiu de tudo, e também mendigar, porque Jesus era, né? Jesus, ele mendigou aqui, ele viu tudo isso e se realmente levou muito a sério, né? Ele pegou a palavra e ali começa a sua jornada de conversão, né? Ele começa também os olhares
de muitos corações também, né? Apesar de muitos se afastarem, né? Ele toma uma decisão radical de morar, né? Ele vai morar na rua mesmo, né? Comendo com os pobres. Foi Francisco que descobre uma capelinha e Isso. que Aí, isso. Santa Maria dos Anjos, até o isso. Aí ele não tem onde morar, né? Ele se despede dos seus pais e ele diz que tem um pai celestial e ele ali na neve, despido, ele encontra um saco, aquele saco naquela época, amarronzado, né? Assim, mais ou menos dessa cor, e ele pega e se veste de saco, né? Um saco bem grosso para se conter o frio, né? Que era muito frio ali em Assis, né? Na Itália, né? E ele desce a colina e quando vê a Santa Maria dos Anjos, o nome bem destiorada mesmo a igreja, e ali no laço de ternura, no laço de amor, ele encontra, né, a cruz, aquela cruz conhecida, né, que a gente vê. E ele começa a se deleitar. E Jesus pede para ele, filho, reforma a minha igreja, reconstrói a minha igreja, né? Porque a vaidade está tomando de conta, né? O bispo, o Inocêncio III, né? E tem até uma revelação muito forte sobre o Papa, né? É muito forte, depois eu conto. Então, o Papa deixou entrar a vaidade, né? A vaidade na igreja. Mas, aí, quanto mais ele se entregava ao Senhor, né? E realmente ele começou a construir ali a igreja, né? Santa Maria dos Anjos, lá em Assis. Mas ele começa também, Lourenço, a atrair seguidores, né? Existe essa igreja? Existe. Lá em Assis tem. É construída uma grande capela, né? E nela é conservada a igreja. Tanto que agora, no começo do mês, né, teve uma... A partir desse momento, dessa capelinha, né? É a partir daí que ele começa a ter seguidores? Isso, aí ele começa, né, os amigos deles, né, que alguns criticavam, outros não, foram aderindo, uns foram aderindo logo, né, outros demoraram, e viram que realmente, quer dizer, né, que pelas suas... os próprios amigos que viviam de Isso, farra com ele, depois, isso, né, eles isso. viram a conversão dele, quer dizer, que ele já serviu de luz dos próprios Isso. amigos, né? E quando ele Tu sabe começa dizer a... quem eram esses amigos? Tu saberia informar assim, o nome deles, Frei algum Leão, deles? tinha Frei Leão, Frei Bernardo, Frei... E os outros eu não conheço. Assim, o que tem nos escritos é só ele. Frei Leão, Frei Bernardo. Eu vou recordar aqui, eu te digo. Mas eram 12, a priori, né? Ele queria imitar Jesus, né? Inclusive aquela coroa, quando ele faz aquela coroa, né? É uma coroa de espinho ali, né? O significado é uma coroa de espinho. Ele queria imitar a Jesus e um dos seus votos, uma das suas grandes, digamos assim, atração, né? É pela paixão de Nosso Senhor. Como é o nome da ordem? Eu posso chamar de ordem? A priori, a Né? primeira ordem foi as menores. Eu tô pensando assim, como é que o começo, os amigos, né, começaram Sim, a sim, seguir sim. ele. É isso? Aí começaram a reconstruir A igreja. lá em Santa Maria dos Anjos. Começaram a reconstruir. Eles começaram também a receber, né? Eles viviam da providência divina, né? E São Francisco queria aquilo, né? Ele foi ali, aos poucos, botando umas regras, mas só de boca, né? Frei Leão que escrevia depois, que escreveu realmente a regra, né? Uma das regras, né? Eu vou adiantar aqui, porque uma das regras era seguir o evangelho, né? Pobreza. Os próprios padres, como eu disse, né? Já tem, de via de regra mesmo, todos os padres, né? CJ, franciscano, beneditino, todos têm, né? Tem 3 coisas que eles precisam cumprir, né? É a pobreza, castidade e obediência. Então, eles tinham muito isso da pobreza, né? Da castidade, da obediência. E aí eles começaram a atrair, ele começou a atrair seguidores
pelo seu testemunho de vida, né? Ele queria ser muito parecido com Jesus e, ao mesmo tempo, ele se retraía em termos de simplicidade, né? Todas as vezes, Lourenço, que ele era muito intenso nessa parte sexual, então todas as vezes que ele se sentia tentado, atraído pela mulher, ele sempre se jogava, né? Tem um fato que ele se jogou, porque o gelo, ele inibe, né, a libido. Então ele se jogava ali e aí ele retraía, né? Teve certa feita que ele se sentiu tão tentado que ele se jogou, inclusive até hoje tem lá, né? Onde nasce flor, é incrível, é inacreditável. Ele se jogou nos espinhos, né? Onde não nascia mais flores, e nasce flores lindas. E o sangue dele ali gerou, né, devido a isso. E ele não queria pecar ele observava muito o sexto mandamento, né? Não pecar contra a castidade. Ele observava muito também, né? E ele se jogou os espinhos ali, e até hoje tem, né? Lá em Assis, tem essa roseira muito bonita, né? E contra a, 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 a vaidade, né? A vaidade não só no sentido de orgulho, mas no sentido de investimento, de elogio, ele se jogava, né, no chiqueiro dos porcos, para que realmente, né, as pessoas não tivessem para ele exaltação, né? Oh, realmente ele queria, tá fedendo, não sei o quê, né? Eu vou falar bem no modo popular. Então ele queria isso, ele queria martírio cruento, martírio de sangue, o martírio branco, né? De acordo com a vontade de Deus, é claro. Mas aí ele começou a crescer ali, mas em seu coração, Lourenço, se partia, né? Ele queria muito mais, ele queria uma liga muito maior com a igreja, né? Porque se a igreja então ali de Assis ele parte para Roma, né? Era uma jornada muito longa, né? Então os 12 dormiam, né, nas ruas de Assis, né? Eles frequentavam, né, realmente ali buscando a conversão dos pecadores. Ele ajudava os pobres, mas ele gostava mais de ser ajudado. Ele mendigava mesmo, por isso que chama a ordem dos mendicantes, ordem na linha dos mendicantes, chamada ordem das linhas dos mendicantes, né? Isso aí A ordem dos frades é a menores. ordem que ele fundou. É, é assim, na linha, né, na espiritualidade da mendicante, chamada mendicante, que é dos mendigos, né? Uhum. Aí ele ali vai falar. Quero agradecer ao Ítalo Ferreira, né, que começou a seguir aqui, me seguir no Instagram. Deus te abençoe, Ítalo. Paz e bem, meu querido. Quero agradecer as pessoas que estão aqui com a gente aqui. Só te interrompendo um pouquinho, a Márcia Costa, MJ 2310-548, que entrou aqui com a gente, que Deus abençoe. Gente, fica aqui com a gente, vamos ir até o final, né? Ouvindo a história de Francisco. A Aldinete Gomes, Maria. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Demonte, a gente pode dizer assim que, meu ponto de vista, né? Meu ponto de vista. Muitas pessoas dizem, né, a reforma protestante, né? Dizem que Martinho Lutero promoveu uma reforma, que de reforma não tem nada. A gente pode dizer realmente que Francisco, né, ele promove uma reforma na igreja e como a gente pode ver essa chamada, eu vou chamar de reforma. Isso acontece? Porque se deu com um pedido de Jesus, né? Depois ele percebeu que não era só a construção de Santa Maria dos Anjos, né? Ele recebia muita oferta, mas ele queria algo mais, né? Não só pela a dimensão ali da reforma da capela, né? Que a capela estava desfiorada, né? Abandonada mesmo, Santa Maria dos Anjos. E eles começaram a reformar, e ele começou também a se tocar que não era só uma reforma, né, estrutural. Tanto que quando os
frades, né, alguns frades foram, frades, que eu digo assim, né, estou adiantando, mas irmãos, né, eles chamavam irmãos, né, se tratava como irmãos. E eles foram realmente pedindo coisas para glamourar a estrutura mesmo física da igreja, né, eu vou dizer por que eu estou dizendo isso. Aí Francisco começou a quebrar tudo, uma quebradeira danada. Ele começou a jogar, ele disse, não quero isso aqui, não é isso aqui. Vaidade, isso aqui é o princípio da vaidade, não é vaidade, né? Mas assim, aonde começa a vaidade. Ele não queria que fosse uma catedral, fosse simples, né? Como o coração de Jesus. E aí ele começa a perceber que também a igreja precisava, né? Mas no seu coração, né? Ele toma no seu coração para ir até Roma falar com o Papa. E nisso o Papa já tinha sonhado com ele, o Papa Inocêncio III, né? E ele chega lá, foi a primeira vez e foi rejeitado, né? Foram muito trajes mesmo de roupas, né? De saco, naquela época, aquele saco de açúcar, de saco, né? Rebolado no lixo. E eles chegaram lá e foram rejeitados a primeira vez, os 12, né? Ficaria São difícil, né? O Papa receber eles desse jeito. Ficaria muito complicado, né? Eu quero dar uma boa noite aqui à Irene. A Irene está aqui com a gente, né, Tchê? Paz e bem, Amém, né? Boa noite, minha querida. Paz e bem. Luiz Carlos entrou agora, Deus abençoe. Ele não recebeu, né? Não recebe o Francisco e os seus. Ele desiste, vai embora. Não. Aí ele persiste, ele fica ali. Ele vai, né? Ao Papa. O que ele queria? Qual era a pretensão dele? Era realmente que a ordem, né, fosse realmente reconhecida pela igreja, né? Como é o nome da ordem? Era a ordem franciscana. Ordem dos frades menores. A ordem já recebia esse nome, Ordem dos Frades Menores. Era esse nome. Ele queria que fosse reconhecido. Certo. Aí ele foi, queria o apoio da igreja, queria o reconhecimento da igreja, né? Mas aí eles foram, né, com muita peleja, o Papa teve um sonho, né? E chamou eles, chamou o São Francisco, né? Papa Inocêncio III, realmente ele ficava no tipo um trono, né? E aí ele desce, né? E os bispos, né, tentavam intimidá-lo, mas ele não se deixava intimidar. E o que ele queria realmente era aquela humilhação, aquele momento humilhante mesmo. Né? Quando ele mandava os frades pregar, tirar, despir a roupa, né? Para realmente não levar nenhum elogio, nenhum tipo de elogio, de exaltação. E ali ele adentrou, né? Ali na cátedra de Pedro, e o Papa desce até ele e diz: eu sonhei com você, tive um sonho com você. Um mendigo, olha só, que segurava a igreja, né? Segurava digamos assim, né? A igreja, né? Ele usou essas palavras, essa expressão. E era você, ele disse para Francisco. Francisco ali todo sujo, né? Descalço. E os irmãos, os outros confrades, né? Ajoelhados diante do Papa. Ele respeitava muito a igreja, apesar de que ele via, né, a vaidade, mas ele não denunciava, ele respeitava extremamente. Tinha um amor muito grande. A gente sabe que muitos santos da igreja sofreram perseguições da própria igreja. Isso. Né? Isso. Francisco sofreu perseguição? Assim, sofreu. Não, assim, no momento que ele tentou, né, só naquele momento ali ele tentou falar com o Papa, né, e ele sofreu perseguição foi impedido de não querer, mas é uma perseguição assim direta, não. Então ali, para evitar que ele tivesse contato com o Papa. Diferentemente de Padre Pio, que sofreu, né? Sofreu perseguição. Isso, né? Exatamente. Mas aí depois o Papa desce, né, como eu estava dizendo, e segura a mão dele, levanta ele e conta o sonho que teve com ele, que ele segurar a igreja, né? E ele, um mendigo, segurando a igreja, reformar a igreja. O Papa ficou
intimidado, né, diante de tanta santidade, que chorou. Né? Ele via, ele disse, eu vejo em você Jesus. Ele exalava tanta santidade, Lourenço, que o Papa se rendeu e, ajoelhando-se nos pés dele, disse... E ali, a partir dali... E antes ele sofreu muito, né? Porque a igreja não aceitava, a igreja resistia, e ele sofreu muito. E quando ele se ajoelha, o Papa se ajoelha e disse... E dá ali a ordem, né? eu ordeno, né? Ele libera a ordem para receber até mesmo, né, na igreja também recursos. E o Papa levanta a mão, né, Inocêncio III, e diz que faz esse gesto, né, que a sua ordem desabroche, né, seja como uma palmeira, né, ele usa essa expressão, e abençoa a ordem franciscana e os outros, o bispo e os outros, né, que vocês cresçam, que vocês sejam como uma palmeira, essa expressão que ele usou, o Papa Inocêncio III, né, A e ordem, ele se sentiu envergonhado. a ordem, né? Até então era só homens. Até então era só homem, depois veio mulher para Santa Clara, né? Depois ele sai dali morto de feliz, né? Eles foram felizardos e voltaram a pé, porque eles não queriam, né? Total pobreza, não queria voltar de carro nem nada. Eles voltaram para Assis e ali a reforma, né? De novo, foram à batalha, né? Com o consentimento da igreja, né? Mas ele também se sentiu, né? Ali, porque os frades vinham muito para ele, para perguntar, né, tinha ele como chefe, e aí queria endeusar ele, ele se refugiou na floresta, né, Lourenço? E ali se refugiando na floresta, ele pede ao Senhor que ele usava essa expressão, né? Barla-me, Senhor, barla-me. E ele suplicava muito. Em todo o tempo em que ele sentiu, né? E ele usava aquela frase, né? O amor não é amado, né? Ele sempre dizia que Jesus, o amor não é amado. Ele sentiu profundamente, vejam só, sentiu profundamente que Jesus era amor. Ele sentiu esse amor profundamente na sua alma. E ele saía pelas ruas de Assis, o amor não é amado. E nesse momento, lá na floresta, né, que ele se refugiou, ficou sozinho, mais uma vez isolado, Frei Leão à procura dele e os outros frades, né? E ele encontra Jesus crucificado. E ali ele recebe os estigmas, né? Na floresta. Jesus dá os estigmas, concede os estigmas. É aí que Cinco chagas. Na as mãos, floresta, refugiado. as No mãos, momento, pés e o lado. isso, ele recebe também, igual o Padre Pio, né? A lança, que ele tinha um coração também dilacerado, ele sobrevivia com o coração dilacerado, né? A lança, as 4 chagas, né? Do pé, 5 chagas, né? Na realidade, do peito, né? Aqui, e Eu não as sei, chagas, né? Os estigmas, né? eu não sei se vai me ouvir direito, que tá passando agora um carro, vai fazendo uma zoada, uma música chata. Tá muito alto, não sei se tá me ouvindo direito. Tu sabe me dizer o ano que isso acontece? 1226. 1226 ele recebe, né, se converte, aí 20 anos depois ele recebe O os ano das estigmas. chagas, das chagas, é esse ano? 1226. Ele com o quê? 20 e alguma coisa? Quase 40 anos, né? 30 e 40 pouco. Quase 40 anos já, de idade. Já, anos, né? magro, né? Por que eu pergunto assim, a questão da idade, né? Porque ele se converte, Quase 40 anos aproximadamente. quer dizer, novo, né? A conversão dele ali Ele tem uma conversão com 20 anos, mais ou menos. Com conversão 220. 30 anos, mais ou menos, a questão dos estigmas. Quer dizer, são mais ou menos 20 anos, aonde ele renuncia a, como você falou, né, a vida de riqueza do pai dele, né? E o que eu estou querendo dizer com isso? Ele realmente, ele abraçou a cruz, né? Isso, exatamente. Ele abraçou, ele não só carregou, ele abraçou a cruz. Isso.
A aprovação do Papa, o Papa, né, na época que eles foram, 1210. A primeira regra, né, que foi aprovada pelo Papa Inocêncio III foi 1210, o ano 1210. Foi ali aprovado mesmo, né? Aí o nome mesmo dos confrades, foi no ano que ele recebeu as estigmas, né? 1226, aí recebeu o nome da Ordem dos Frades Menores, Menor. né? Ordem dos Frades Menores. E aí foi se estruturando, né? Houve todo E um ano. quando é que entra, E e quando é que depois, entra a história, e quando é que entra a questão das mulheres na ordem? isso. Aí ele tem uma forte amizade com Santa Clara. Santa Clara, É através do seu claro. testemunho, Até se então, converte. claro. E isso aí, paralela a essa ordem, né? Porque tem a primeira ordem, a segunda ordem, que é das mulheres, e a terceira ordem franciscana, que é dos casados. Que ele percebe um frade, né? Eu esqueci o nome dele, e ele não. Porque tem esse cortezinho, que era o símbolo franciscano, né? Então, todos os que recebiam, né, digamos assim, né, a bênção de Francisco, digamos assim, recebia aquela coroa, Tinha né, que de espinho, né, aquela raspar a cabeça e deixar é, aquela coisinha aqui. É isso que está falando? simbolizava a coroa de espinho de Jesus. Eles tinham um embasamento também na coroa de espinho, no sofrimento de Jesus, né, no, na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Anos Então, ali, depois, anos ele percebe. depois entra a congregação, vou colocar dessa maneira, né? O lado feminino, né? A congregação feminina. Anos depois, Isso, né? das Clarices, exatamente. Aí começam as Clarices. Inclusive, né, a gente vê na realidade, a minha irmã foi lá, ano retrasado, a minha irmã foi lá. A minha prima, sobrinha mora lá em Roma, na Itália, né? Salvo engano, ela mora em Assis, ou perto ali de Assis, né? Cercado de água, né? Mora ali em Assis. E a minha irmã foi lá onde, nos conventos das Clarices, né? É enorme. E ela falando lá, a moça dizendo, né, foi aqui e tal. E ainda tem a pedra lá que ele dormia, Francisco dormia numa pedra. E ele não se. Olha só a humildade, né? A humildade era tão grande que ali na casa de. Também Santa Clara também era rica, né? Era bem de vida. Né? O convento das Clarisas muito grande também lá em Assis. E a minha irmã foi agora, atualmente, né? 3, 4 anos atrás. E a mulher, né, ela foi lá visitar, né, as Clarices, não, e a mulher dizendo que Francisco dormia ali numa pedra, com 12 homens, chegava lá com 12 homens, e não entrava na casa de Santa Clara, né? Ali mesmo ele recebia os donativos, né? Ali mesmo ele jantava, né? O jantar, dava para os irmãos, né? Um modo de mendigar mesmo, né? Ele queria mendigar mesmo, mendigando mesmo, mendigando. E ali mesmo, às vezes, ele dormia, a mulher dizia, a tradutora dizendo, né? Aqui mesmo São Francisco dormia, às vezes, com os 12, né, evangelizando, pregando o evangelho vivo, né, de Jesus. Ele sempre colocou isso na regra, né? É uma regra dos franciscanos. A vivência do evangelho, né? A vivência da total desprendimento da pobreza, Mateus 6, né, 19. Não comereis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consuma, onde vem. Então ele tinha muito isso também, né? Ninguém pode servir a dois senhores, ele deu tudo isso, né? Depois vai dizer, né, os conselhos, preocupações exageradas. Ninguém pode servir a dois senhores ou desprezar um. Ele tinha muito isso também. Saberia me dizer como é que é a ordem hoje? A ordem franciscana, ela se divide também ó, tem a ordem dos frades menores capuchinho, né, que é capuz, aquele capuz significa, né, um profundo momento de oração. Inclusive São Francisco, só um detalhe, São Francisco ele chorava muito, incessantemente, ele chorava quase todo dia, né, depois da sua estigmata, ele foi estigmatizado e ele começou a chorar muito, porque ele tinha uma doença no olho. Padre Por quê? Pio ficou com esses estigmas 50 anos, se eu não me engano, né? Isso. E Francisco? Francisco, ele morreu com cistígma. Ele morreu com as Ele morreu. estigmas. Foi. Ele morreu tuberculoso, né? Sangrando, né? Ele foi enterrado no Lago dos Excluídos, né? Que lembra muito, né? Aquela época de Jesus, né? Tinha um lado lá dos excluídos, tinha tuberculose, o pessoal que tinha
muito parecido, né, com o tempo de Jesus. Ele voltou a isso. Ao lado chamado Lado do Excluído. Lado do Excluído, né, alguma coisa assim. Um local dos excluídos mesmo, né? Tinha gente de leprosa, tinha gente com tuberculose, tinha muita gente com tuberculose. Porque era muito frio, né? E era muito fácil pegar tuberculose, né, lá em Assis. E São Francisco morreu tuberculoso. Ele aí morre, né, no 4 de outubro de 1000, eu não me lembro a morte. Mas ele celebra-se a morte dele, né? Aliás, celebra-se 4 de outubro, né? Na sua morte. E, e ali ele é enterrado, né? Os padres têm maior paciência de cavar a sua cova, porque ele queria ser enterrado ali no lago, acho que Terra dos Excluídos, alguma coisa assim. Logo depois da morte dele, existisse uma eleição, alguma coisa, para alguém continuar a ordem? Deve ter tido, não? Ele nomeou um frade, eu não esqueci o nome, mas ele nomeou, né, para que essa ordem desse continuidade. Ficou, se não me engano, Frei Leão, né, salvo engano, para escrever. Ele deu duas regras básicas para depois passar mais regras, né, do Evangelho, seguir. É muito parecido com Jesus, que eles fossem muito parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essas foram as regras, né, criadas. Aí hoje E depois nós temos os capuchinhos. Aí a ordem dos casados, né, que é a terceira ordem, chamada a terceira ordem dos frades. Tem a ordem dos frades, OFMKP, né, que é a ordem dos frades franciscanos, capuchinhos. Tem a ordem dos frades conventuais, que é dando mesmo, entendeu? Então são essas. Aí tem a ordem dos frades menores, que é a ordem que realmente iniciou, né? A iniciação. Aí tem esses 3 tipos de nomes, né? Só muda o nome mesmo, mas a espiritualidade é a mesma. Inclusive para mulheres. Evolucionou. Elas são as Clarice, né? As Clarice também que seguem pobreza, obediência, castidade, essa vida desprendida, né? Realmente total da providência divina, vivem da providência hoje, né? Inclusive aqui no Coração de Jesus, né? Franciscano. Aqui também na Leste tem outra igreja também que a gente é franciscano, né? Aqui a gente tem aquela chamada Toca de Assis, né? Eles seguem Francisco. É uma ramificação, uma espiritualidade. Quando sai assim. Mas a Toca de Assis é uma ordem ou não? É na espiritualidade franciscana. É na mesma espiritualidade franciscana, de ser pobre, né? De ser pobre, né? De ser parecido com Jesus, de acolher, de ter misericórdia, né? Então é isso, meus irmãos. Se tiver mais alguma coisa. A gente já está com quase 1 hora, vamos já encerrar. Eu ia te perguntar, ele é padroeiro de quem? Sim, aí é como eu disse, né? De tanto ele se fascinar por o mundo, né? Que ele não via, que ninguém consegue ver às vezes, né? Até mesmo a gente é habituado a não reparar na natureza. Então ele é o padroeiro dos animais da natureza. A igreja ordenou isso, né? A gente pensa que é dos pobres, mas também. Aquela música, né? Irmão Sol, irmão Vento, irmão Lua, irmão Lobo, tu és meu irmão. Oxinol, Sabiá, criatura, Deus, somos obras de suas mãos. É mais ou menos isso, né? Somos obras de suas mãos. Eu acho que tá mal para cantar pra caramba, mas eu acho que é isso aí. Assim, pois é. Por que eu falei na questão da reforma protestante e Lutero? Porque, na minha cabeça, quem fez uma reforma foi Francisco. Por quê? Isso. Porque ele não saiu para fundar nada, já existia a igreja, e ele, dentro da igreja, procura uma maneira
de viver a Cristo, reformar talvez um modo de pensar, um modo de agir, não sei, mas o meu modo de pensar é esse, né? Lutero não. Lutero ele não Rebelou. reforma nada, ele faz uma coisa nova, né? O que é reformar? É você pegar uma coisa que já está feita, você reconstrói, você muda alguma coisa, Isso. você implementa alguma coisa, ou você tira alguma coisa, você vai fazer uma coisa nova, você vai reformar com aquilo que você já tem, né? Mas, enfim, foi por isso que eu falei dele, porque na minha concepção, ele faz uma reforma. Lutero não, Lutero é o mesmo. Assim, Francisco, ele foi canonizado quando? A gente já está para encerrar, vamos chegar nessa parte agora. Assim, a canonização dele, quem foi que canonizou, quando foi, saberia dizer? O ano? Ele foi logo depois, né, de toda essa... Ele foi canonizado logo, né, pelo Papa, eu esqueci o nome do Papa, mas foi logo depois do Papa Inocêncio III, o ano eu não sei. Foi Mas ele logo foi logo, após, né? foi logo Então foi após. poucos Foi anos. logo depois, ele foi um dos santos mais rápidos, assim, canonizado, muito rápido. Né? Não foi agora esses meados. Foi realmente lá depois, os meados de 1280, 1280. Né? Logo depois de tudo isso, seu Ele morre com falecimento, né? quantos anos, Chico, sabe dizer? Mais ou menos quase 50 anos ele morre. 40 e Novo, cara. quase Novo. 50 anos, quase. Novo, morreu novo. Ele morreu muito novo. E tuberculose, ele pegou a tuberculose, ele tinha muito contato, né, com os doentes, e ele ficou tuberculoso. Sangrava muito, né? Tossia muito. Ele foi ficando debilitado, não se alimentava direito, né? Ele comia o resto das comidas. E pronto. E muito frio lá em Assis, né? E na Itália. Contribuiu muito, né? Foi. E ele foi enterrado lá na Santa Maria dos Anjos. Aliás, desculpa, no Vale dos Excluídos, né? Que leva até o mesmo nome, né? Da Bíblia, né? Vale dos Excluídos. Ele foi enterrado. E ele Poxa, morreu com os estigmas. a gente está encerrando, né? Já estamos com um pouco mais de uma hora. Gostaria de fazer alguma consideração final, falar alguma coisa? É isso, meus irmãos, que a gente siga. Ele é considerado pai seráfico, porque isso os místicos, grandes santos místicos falam, né? Porque ele assumiu o lugar de Satanás, do Cardido, né? De Lúcifer. Então ele passou a gerenciar o céu. Ele é gerente, ele passou a gerenciar, né? Os novos coros celestiais. É por isso que chama Pai Seráfico, né? São Miguel Arcanjo, é gerenciado por ele, devido à sua simplicidade, né? Jesus disse: quem for menor aqui será maior no reino dos céus, né? Então ele coordena tudo ali no reino, né? Apesar de tudo ser harmônico, né? Mas ele é considerado pai seráfico, pai dos serafins, né? Dos querubins, dos novos corpos celestes, né? Ele que coordena tudo, né? Segundo os grandes santos místicos, né? Grandes místicos, tá certo? E é uma ordem que tem muitos santos, é uma ordem que deu muitos santos para a igreja, né? É uma ordem que tem muito, assim, muito apreço da igreja, né? Apreço, né? A igreja aprecia muito, saboreia muito a igreja. Tem uma grande consideração pelos franciscanos, né? É uma ordem muito grande, ampla, né? Toma de conta de lá próprio Jerusalém, né? Toma de conta de muitas coisas, né? A ordem franciscana que toma de conta. Então, meus irmãos, que nós possamos seguir essa espiritualidade franciscana, né? O inimigo, ele treme, né? Ele treme na humildade, né? Na simplicidade, certo? Deus abençoe a todos, a cada um de nós. Se tiver outra oportunidade, nós ampliaremos muito mais, né? Vamos tirar nossas dúvidas, muito mais. Vamos seguir a espiritualidade franciscana e conhecer, né? Lá no Messejana tem um convento. Tem o Seminário Seráfico, lá na Avenida Frei Cirilo. Isso, certo. O Lourenço passava por lá. Eu conheço Lembra? lá. Eu Eu lembro. entrei, já Isso. entrei lá. É lindo lá, já entrei. Vamos ver. É muito bonito lá dentro. Exato. E para a nível de informação, segunda
Se eu não me engano, segunda a sexta-feira, às 17 horas, é confissão. Lá tem confissão direto, viu? Se eu não me engano, antes da Santa Missa, é segunda a sexta-feira. Não sei, sabe, domingo, mas Ótimo. se não me engano é isso. Confissão lá no Seminário Seráfico, na Avenida Frei Cirilo. Quero te agradecer muito Amém. por este momento que nós, né, estamos tendo aqui. Mais tarde, meus irmãos, mais tarde, essa live aqui, ela vai estar no YouTube. Eu vou pegar o vídeo, vou passar para o YouTube, tá bom? Para que as outras, pra divulgar mesmo esse momento que a gente teve aqui, né? Lá no YouTube, no canal De Cima dos Telhados, é o meu canal, tá bom? De Cima dos Telhados. E aqui no Instagram, Lourenco Filho 1368. Quero te convidar, meu amigo, meu irmão, minha irmã, a divulgar, né? A divulgar este vídeo, a compartilhar este vídeo, para que mais pessoas realmente vejam o quanto é maravilhoso a gente se lançar nos braços de Deus, que se tornamos sal e luz. A palavra de Deus vai mais longe, muito mais longe, o anúncio de Deus. Às vezes não é preciso nem pegar a Bíblia e proclamá-la com palavra, basta a gente mostrar a vida. A vida vai ser um Isso. testemunho vivo daquilo que Deus falou, daquilo que a gente vive. Viver a palavra, anunciar com a vida. Né? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine a você e sua família. Muita paz e muita saúde. Quero agradecer a vocês que estiveram aqui com a gente desde o começo, que estão aqui com a gente, especialmente a dona Márcia Costa, né? Dona Márcia Costa, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ilumine, o Serginho Trombeta, a Irene, tá bom? Muita paz e muita saúde. Deus abençoe a cada um. E vamos encerrar, né? E a gente não pode encerrar de uma maneira diferente. A gente tem que agradecer a Deus por mais este momento. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e do Demontier, rogai por nós, pobres pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Demontier, paz e bem. Meus irmãos, paz e Eu bem. agradeço. Que Deus abençoe a cada um. E se Deus quiser, olha só, sexta-feira que vem vamos ter outro momento. Vou procurar aí um novo tema, vou ver a possibilidade aí de a gente fazer uma nova live. Pode ser com outra pessoa, como eu não tinha, a gente não sei. O assunto realmente também ainda não sei, porque eu procuro resolver isso. De segunda e terça-feira é que eu procuro resolver essa questão da sexta-feira, né? Beleza. Agradecer muito, muito mesmo a cada um de vocês que estiveram e estão presentes aqui agora. Vamos anunciar a palavra de Deus. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Boa noite, paz e bem. Paz e bem. Obrigado a todos. Obrigado, Luiz, por essa oportunidade.